Ex-presidiários, qual é a pior coisa que você já viu um guarda fazer na prisão? Uma vez vi um policial pisoteando a nuca de um preso, e vi a sola de sua bota, literalmente, escalpelar o cara. Um pedaço enorme de carne e cabelo preso a uma bota preta, ainda está fresco na minha memória, embora tenha sido há 6 anos. O mesmo guarda estava contrabandeando especiarias e heroína. O preso, provavelmente, devia uma dívida. É minha especulação. O guarda estava sozinho e pegou o cara no banheiro longe das câmeras. Não disse uma única palavra, apenas o deixou cair e o puxou tão forte que foi o suficiente para tirar sua blusa. Literalmente. Guarda, então, ligou para o reforço e disse que o cara mostrou agressão e é por isso que ele o derrubou. Mesmo guarda foi espancado com um taco de softball alguns meses depois disso. E foi o fim do softball no nível 3 de jardas do complexo em que eu estava, o que realmente foi péssimo. Esse foi o único guarda de merda que encontrei durante toda a minha condenação. A maioria deles são humanos, honestamente, bem decentes. Passei um fim de semana em uma cadeia centro de processamento da cidade, por estar dirigindo bebado. Sim, eu era um idiota do caralho. Eu tirei 3 histórias interessantes disso. 1. Havia um cara na solitária do outro lado da sala batendo na porta. Obviamente é aço, mas ainda parecia que ele poderia quebrá-lo de alguma forma. Ele estava gritando: "Eles venderam um crack para minha vadia." De novo e de novo, eu vi 4 guardas se alinharem com equipamento anti-motim e cacetetes e entrarem. Acabei ouvindo o golpe caindo e vi roupas voando para fora da cela. Eles marcharam aquele homem para fora da cela. Fiquei um pouco mais nervoso depois disso. 2. Quando tava na privada, bêbado, com 15 ou 20 outros caras. Um cara estava sentado na parte de trás do banheiro, ou seja, onde a privada, em teoria, estaria, com os pés no assento. Outro cara veio e disse que precisava usá-lo. O cara que estava na privada disse: "Vá em frente." E apenas abriu as pernas. Todos nós ficamos um pouco desconcertados. 3. Passei a noite inteira conversando e conhecendo 2 caras diferentes. Os 2 pareciam muito legais, como se tivessem sido pegos por algo estúpido. Chegamos à frente do juiz, e descobri que eles haviam espancado alguém naquela noite. Eu tinha um amigo cujo irmão era guarda prisional. Ele tinha algumas histórias, mas a única de que me lembro é de uma época em que havia um prisioneiro na solitária por um tempo que se apegou muito a um louva-a-Deus que, de alguma forma, conseguiu entrar em sua cela. O louva-a-Deus morou com ele por um bom tempo e ele amou como se fosse seu amigo. Um dia, um guarda da prisão que não sabia que o louva-a-Deus era importante para esse prisioneiro entrou na cela, viu o louva-a-Deus e prontamente bateu com a mão nele para matá-lo. O prisioneiro ficou, compreensivelmente, arrasado. Sou um comandante e uma das piores coisas que já vi foi um oficial socar um prisioneiro algemado. Naturalmente, eu relatei: "Esse oficial agora é um vice-diretor." Especificamente, meu vice-diretor. História real. Minha postagem está meio atrasada, mas eu saí da prisão no interior do estado de Nova York em outubro. Eu vi uma merda maluca. A prisão é um lugar selvagem. Uma vez houve uma briga no meu bloco. Depois das brigas eles mandam todo mundo se despir até as gavetas nas celas para que os comandantes possam andar por aí e fazer exames corporais para ver quem estava na briga. Bem, as pessoas na luta usavam luvas, então suas mãos estavam bem. As mãos de um cara estavam tremendo. Eles perguntaram por quê. Ele disse que estava com frio. Disseram besteiras e o levaram para a enfermaria. Nós o ouvimos sendo espancado por uns sólidos 5 minutos. Então uma vã veio buscá-lo. No dia seguinte, ouvi de alguém na minha classe profissional que levaram o cara que os guardas espancaram para outro bloco. E 5 minutos depois, que ele chegou alegre
alegou que havia uma briga e fez a busca de Strip novamente. Em seguida, o espancaram da mesma maneira e o levaram para a caixa desta vez. Outra coisa que vi acontecer foi no quintal. Alguém estava fumando alguma droga e desmaiou. Bem, enquanto ele estava no chão, os guardas começaram a chutá-lo e tiveram que levá-lo para o hospital. A prisão é um lugar louco. Recomendo não ir. Ex-presidiário. Aqui há uma longa lista de coisas complicadas que já vi, e é difícil dizer qual foi a pior. Estupro e agressão são obviamente os piores, mas há muitos segundos piores próximos, por conta do quanto tempo as coisas fodidas durariam. A semi-inanição forçada é uma delas. Ficar trancados em nossas celas por semanas ou meses seguidos, sem permissão para entrar nos espaços comuns, significava que basicamente vivíamos como se estivéssemos em confinamento solitário. Normalmente era colocado em bloqueio porque alguém estragou tudo para todos, mas às vezes era um bloqueio injustificado, e a falta de comida era comum. As refeições eram passadas pelas portas em bandejas durante o bloqueio. Esquecer acidentalmente 3/4 das porções de refeição em bandejas específicas ou esquecer completamente as bandejas de certas celas significaria que um preso receberia apenas comida suficiente para sobreviver, mas morreria de fome aos poucos. Geralmente era apenas um guarda específico que tinha rancor contra um preso específico, em vez de um esforço colaborativo. Mas sabendo que você não vai conseguir pelo menos 2 das suas refeições durante o dia e não tendo nenhuma maneira alternativa de sair da sua cela para obter comida por semanas a fio, era horrível. Havia algo que chamamos de terapia de telha. Era quando um comandante decidia que você precisava de um ajuste de atitude e dava na telha usar um dozer no preso, para impedi-lo de levá-lo à solitária ou à sua cela, em vez de simplesmente algemar ou mesmo acompanhá-lo verbalmente. A terapia de telha referia-se especificamente à natureza hiperagressiva, completamente desnecessária e violenta. Geralmente envolvia quebrar o rosto do preso no azulejo durante o ataque inicial, para atordoá-lo e subjugá-lo, mas também incluiria uma variedade de bateria e tal. Por exemplo, uma vez, um comandante quebrou a mandíbula de um preso batendo com a cabeça no chão de ladrilhos. Eu nem me lembro do que o cara supostamente fez porque era algo tão pequeno, como não ter a camisa do uniforme enfiada para dentro, e havia muita coerção e manipulação e merda em geral. Os guardas tinham o poder de tornar sua vida um inferno, se assim desejassem, e tinham uma infinidade de maneiras criativas de puni-lo nos livros e fora dele. Cumpri 8 anos, então tenho muitas histórias. E did, isso foi nos Estados Unidos. Não vou citar o estado de manutenção da privacidade. Cumpri minha pena no final dos anos 90 ao início dos anos 2000. Meu amigo esteve recentemente na prisão e me contou essa história. Eles foram pegos com drogas em sua cela. O oficial correcional entrou com 6 a 8 jarros de leite estragado, tirou as tampas e os colocou na cela. Ele disse aos presidiários que removeria os jarros no dia seguinte, desde que ainda estivessem cheios. Ou seja, não pode dar descarga no vaso sanitário. Aparentemente, foi uma longa noite de engasgos e sofrimentos. Eles tentaram fazer turnos cobrindo os jarros com as mãos, mas é claro que era inútil. Dito isso, ele disse que era uma alternativa melhor do que o buraco ou outras punições mais aceitas. Aparentemente, algumas prisões estão tentando se livrar da solitária, e punições baseadas em repulsa são uma alternativa que alguns lugares estão usando. Definitivamente impediu que qualquer um deles escondesse drogas na cela no futuro, principalmente por medo dos outros presos chutando a bunda de alguém se soubessem que você corria o risco de receber aquela punição por toda a cela novamente. O irmão da minha esposa estava na cadeia, na década de 1980. Ele disse que os guardas eram quase sempre iguais aos prisioneiros, em gangues uns com os outros. Eles intimidaram,
ostracizaram e ameaçaram com violência outros guardas que não aderiram ou não aprovaram o que estavam fazendo. Então não havia muito de uma dicotomia policial bom ou policial mau, tanto quanto havia um policial mau e uma dicotomia policial silenciosa. Isso envolvia trabalhar com gangues de prisões para organizar espancamentos, estupros e assassinatos dentro da prisão. Também eram eles que levavam as drogas para a prisão. Era simplesmente corrupto e horrível de todas as maneiras imagináveis. De qualquer forma, enquanto o estupro estava por toda parte na prisão, a homossexualidade real era desprezada e os guardas geralmente brutalizavam os homossexuais. Em um caso, eles tiveram uma drag queen, eles enfiaram um bastão em sua bunda e espancaram-no de forma bastante consistente, e fizeram outros prisioneiros entrarem e estuprá-lo em sua cela enquanto o seguravam. Acabou tendo AIDS, e isso se espalhou para um bando de caras que o estupraram. Em resposta a isso, os guardas pediram a uma gangue que encontrasse a drag queen e o matasse fora da prisão. Eles tentaram, mas a drag queen acabou matando uma das pessoas que tentaram assassiná-lo, e ele acabou de volta na prisão por causa disso, onde foi torturado novamente e finalmente morto. Agora, ele, irmão da minha esposa, voltou para a prisão em 2011 a 2014. Ele disse que era radicalmente diferente, ainda horrível, mas muito menos caótico e violento do que era na década de 1980. Fiquei 2 anos na prisão. Fui declarado culpada de assalto. Não fui eu, era minha irmã, e tinha uma cela só para mim. Eu sou uma mulher de 24 anos e na época tinha 16. O guarda da minha cela sempre tentava flertar comigo e entrava na minha cela e me tocava. Avança cerca de 8 meses, talvez meia-noite. Todos os outros estavam dormindo e, para minha consternação, o guarda noturno também. Aquele policial abriu minha cela e, silenciosamente, se aproximou de mim. Ele agarrou minha camisa e tentou arrancá-la e quando eu o soquei, ele agarrou minhas calças. Eu gritei, o que acordou o guarda noturno. Não sei muito o que aconteceu depois disso. Tudo que sei é que o cara foi demitido, levado para a prisão e eu fui colocada com uma guarda noturna feminina. Moral da história: os guardas da prisão podem fazer coisas muito ruins. Não sei se é o pior, mas os guardas chantageavam minha família nos dias de visita para me verem. O preço? Cocaína superfaturada, $80. Aproximadamente, vendida pela loja dentro da prisão, administrada pelo cartel. Então, sim, estava difícil. Eu estava no condado e havia uma velhinha na área de detenção comigo, provavelmente com 75 ou 80 anos de idade por furto em lojas, e ela dizia ao guarda sobre como alguém precisa verificar seus gatos. Ele disse a ela que mataram todos eles. Ela simplesmente teve um derrame cerebral depois disso. Não é minha história, mas dos meus primos. Agora, para tirar isso do caminho, sim, meu primo é um criminoso condenado que reconhece plenamente que violou a lei habitualmente por muitos anos e, sim, seus crimes foram graves e inaceitáveis. No entanto, meu primo é muitas coisas, algumas boas e outras ruins. Mas uma coisa que eu sei que ele não é um mentiroso. Eu não confiaria nele em torno de minhas armas, mas confio em sua palavra e levarei sua palavra até que seja dada uma razão para não fazê-lo. E como se ele nunca tivesse me dado tal motivo, de modo que se misturou com a dor óbvia e vergonha em sua voz. Eu acredito nessa história. Ele tinha 23 anos em seu 4º ano de uma sentença de 7 anos. Ele estava envolvido com uma gangue de dentro pelas razões típicas de alguém entrar para uma gangue de prisão. Segurança em números. Durante uma revolta, um dos guardas foi atacado por seu companheiro de cela e ficou gravemente ferido. Meu primo não teve nada a ver com isso. Mas isso não importava para os guardas porque ele era um membro de gangue conhecido da mesma gangue que seu companheiro de cela era.
Tanto ele quanto seu companheiro de cela foram imediatamente retirados do bloco de celas. Meu primo disse que achou que estavam sendo levados para a solitária, mas não foi isso que aconteceu. Ambos foram levados para uma parte da prisão onde não havia câmaras e foram espancados severamente e tiveram cacetetes repetida e violentamente enfiados em seus retos até que estavam literalmente sangrando suas bundas. Depois de torturá-los por um bom tempo, como eu disse, havia uma dor e um sofrimento palpáveis em sua voz quando ele me contou aquela história, de forma que, misturada com o meu conhecimento dele, me diz que ele estava falando a verdade, mas também o fato de que nenhum cara vai admitir voluntariamente ser abusado sexualmente de tal forma, a menos que seja verdade. É muito embaraçoso para nós, como homens, dizer que fomos violados assim porque existe essa noção de que ser abusado sexualmente como um homem tira sua masculinidade ou como você quiser chamar. Sentimos como se estivéssemos sendo abusados sexualmente. Então isso de alguma forma nos torna menos homem. Então não tenho dúvidas de que ele não me contaria essa história a menos que fosse verdade e apenas precisasse de alguém para lhe assegurar que o que aconteceu com ele foi errado. Não é minha história, mas de alguém que conheço. Cadeia ou prisão, não tenho certeza qual. Na década de 70, todas as noites, os guardas levavam a menina com deficiência mental para outra sala e a estupravam em grupo. Toda noite. E nenhum dos presos a ajudou porque, senão, então você estaria na sala com ela. Obrigado por assistir. Vídeos novos diariamente. Por favor, se inscreva e ative o sininho para 10 anos de sorte. Até logo mais.